O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, nós estamos vivendo aqui na Igreja do Brasil o mês vocacional. E no domingo passado, nós celebramos a beleza da vocação à vida religiosa, à vida consagrada. É uma multidão de irmãos e irmãs que se deixaram tocar pelo dom do chamado de Deus, para poder se consagrar a Deus na vida religiosa. Todos nós, certamente, podemos testemunhar o quanto fomos beneficiados pelo testemunho de religiosos e religiosas, irmãos e irmãs que se dedicam, que se comprometem com a ação evangelizadora da Igreja, assumindo um carisma específico, assumindo o carisma de um fundador ou de uma fundadora, e, portanto, no dia a dia, entregam suas vidas pela causa do reino de Deus. Irmãos e irmãs que vivem nos mosteiros, irmãos e irmãs que vivem nos Carmelos, em institutos religiosos, institutos seculares, irmãos e irmãs que vivem em sociedades de vida apostólica, missionários e missionárias, que pelo mundo afora assumem com alegria a causa do Evangelho, atuam no campo da educação, no campo da saúde, no campo da cultura, no campo dos meios de comunicação. Pessoas que atuam, inclusive, como diz o nosso Papa Francisco, nas periferias existenciais, sem contar as periferias geográficas, onde poucas pessoas têm a disponibilidade de ir para lidar com a realidade da pobreza, lidar com a realidade da carência, lidar com tantos desafios, mazelas, dores e sofrimentos
que muitas famílias passam. É por isso que a igreja aqui no Brasil, neste mês vocacional, também dá destaque à vida consagrada, à vida religiosa. Esses irmãos e irmãs que assumiram os votos de castidade, pobreza e obediência, que com muita alegria, disposição, realizam aquilo que Jesus nos ensinou no Evangelho de hoje. Deixaram casas, deixaram irmãos, deixaram irmãs, deixaram o pai, a mãe, filhos, campos, por causa do nome de Jesus. Certamente serão abençoados com o cêntuplo e receberão a vida eterna, porque vivenciam sua consagração de vida a serviço do amor de Deus, a serviço do amor aos irmãos, realizando esta vocação tão importante para a vida da igreja. Nós, nesta Eucaristia, damos graças a Deus pelo dom da vida consagrada. Quando por muitas vezes nos deparamos com pessoas que querem ridicularizar a consagração de vida, achando que tudo isso é perda de tempo, nós, discípulos e discípulas de Jesus, porque vivenciamos a vocação batismal, a alegria do seguimento de Jesus no nosso dia, devemos ser os primeiros a louvar a Deus pelo dom da vida consagrada, pelos religiosos e religiosas que se consagram a Deus. Mas, ao mesmo tempo, o nosso clamor a Deus é para que o Senhor desperte no coração dos jovens esta disponibilidade de se consagrar a Deus na vida religiosa, que os rapazes, que as moças, que homens e mulheres possam se deixar tocar pelo chamado do Senhor e ter a alegria de se consagrar a Deus num carisma, de modo que possam se colocar a serviço de Deus, no serviço de amor aos irmãos, sobretudo os mais necessitados, dando uma contribuição maravilhosa para a difusão da salvação de Jesus. Rezemos, portanto, nessa Eucaristia, para que nosso Senhor possa chamar outros jovens à consagração de vida, a coragem de assumir o testemunho profético por meio dos votos de pobreza, castidade e obediência. Rezemos também nessa Eucaristia pela paz no mundo. Olhando os noticiários desses dias, percebemos quantas situações conflitivas no nosso mundo, quantas famílias sofrendo, quantas crianças sofrendo. Supliquemos aquilo que nós cantamos no Salmo responsorial, que de fato o Senhor possa anunciar a paz para o seu povo, que o Senhor possa abençoar com o dom do seu shalom, com o dom da sua paz, os corações aflitos, angustiados, as famílias que estão sofrendo por causas de perseguição política, de perseguição religiosa, sofrendo misérias. Que de fato a paz do Senhor se difunda pelo testemunho de nossa vida e particularmente pelo testemunho dos religiosos e religiosas que atuam nas missões, que sejam testemunhas da paz de Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.